1. Para além da teoria. Um alegre saber, livre do cosmos, de Deus e dos ídolos da razão. Perdoe-me por voltar a esse ponto, mas é tão importante que preciso ter certeza que você compreendeu que há sempre uma teoria filosófica. Dois aspectos, o teion e o oral, o divino, que tentamos encontrar no real, e o ver, que o contempla, que queremos conhecer e aquilo com o qual tentamos alcançá-lo, os instrumentos dos quais nos servimos para consegui-lo. Em outras palavras, a teoria compreende sempre, de um lado, a definição da essência mais íntima do ser, daquilo que é mais importante no mundo que nos cerca, que chamamos de ontologia. Onto remete à palavra grega que significa ente, e do outro, a visão, ou pelo menos, dos meios de conhecimento que nos permitem aprendê-lo, o que chamamos de teoria do conhecimento. Por exemplo, nos estoicos, você deve se lembrar, a ontologia consiste em definir a essência mais íntima do ser, aquilo que, no real, é mais real ou mais divino, como a harmonia, cosmos, ordem harmoniosa, justa e boa. Quanto à teoria do conhecimento, ela reside nessa contemplação, que, graças à atividade do intelecto, consegue captar o lado lógico do universo, o logos do universo, que estrutura o mundo inteiro, o mundo todo. Para os cristãos, o ser supremo, o que é mais ente, não é o cosmos, mas um Deus pessoal, e o instrumento adequado para pensá-lo, a bem dizer, o único meio de encontrá-lo não é mais a razão, e sim a fé. Ou ainda, para os modernos, notadamente em Newton e Kant, o universo deixa de ser cósmico ou divino para se tornar um tecido de forças que o sábio tenta pensar racionalmente, extraindo dele as grandes leis, como a da causalidade, por exemplo, que governam as relações entre os corpos. São esses dois eixos constitutivos da teoria que vamos acompanhar em Nietzsche, para ver que distorções ele lhes impõe e como ele os reordena de modo inédito. Como você verá, sua teoria, sem trocadilho, é antes uma ateoria, no sentido que se diz que um homem que não crê em Deus é ateu. Sem Deus. Em grego, o prefixo a quer dizer simplesmente sem, porque para Nietzsche, de um lado, o fundamento do real, a essência mais íntima do ser, nada tem de cósmico nem de divino. Ao contrário, de outro, o conhecimento não parte das categorias de visão, do oral grego, não é uma contemplação ou um espetáculo passivo, como para os antigos. Também não é, como para os modernos, uma tentativa de, apesar de tudo, estabelecer relações entre as coisas com o fim de encontrar uma nova forma de ordem e de sentido. Mas, como eu já havia proposto, é, ao contrário, uma desconstrução, a qual o próprio Nietzsche chamou de genealogia. A palavra é, em si, bastante sugestiva, como na atividade que consiste em recuperar as filiações de uma família, a raiz, o tronco e os ramos de uma árvore. A verdadeira filosofia deve, segundo Nietzsche, trazer à tona a origem escondida dos valores e das ideias que se acreditam imutáveis, sagrados, vindos do céu, para devolvê-los à terra e desvendar o modo, o mais das vezes, efetivamente bem terrestre. É um dos motivos favoritos de Nietzsche como eles foram engendrados. Vamos considerar o fato com atenção antes de voltarmos à ontologia. A. Teoria do conhecimento. Como a genealogia assume o lugar da teoria. Como já comecei a lhe explicar, a tese mais profunda de Nietzsche, a que vai fundamentar toda a sua filosofia, todo o seu materialismo, se com isso se entende a rejeição de todos os ideais, é que não existe absolutamente nenhum ponto de vista exterior e superior à vida, nenhum ponto de vista que tenha, no que quer que seja,
o privilégio de se abstrair do tecido de forças que constituem o fundamento do real, a mais íntima essência do ser. Consequentemente, nenhum juízo sobre a existência em geral tem o menor sentido, a não ser como ilusão, puro sintoma exprimindo apenas certo estado das forças vitais daquele que o carrega consigo. Eis o que Nietzsche anuncia com maior clareza, nessa passagem decisiva do Crepúsculo dos Ídolos. Cita Nietzsche. Juízos de valor sobre a vida, a favor ou contra, nunca podem ser, em última instância, verdadeiros. Não possuem outro valor senão o de sintomas. Em si, tais juízos são imbecilidades. É, pois, necessário entender os dedos para tentar aprender essa fineza extraordinária que reside no fato de que o valor da vida não pode ser avaliado. Não por um vivente, pois ele é parte, e até mesmo objeto de litígio. Não é por um morto, por uma outra razão. Da parte do filósofo, ver no valor da vida um problema significa uma dúvida contra ele, um ponto de interrogação em relação à sua sabedoria, uma falta de sabedoria. Fim da citação. Para o desconstrutivista, para o genealogista, não apenas não poderia haver nenhum juízo de valor objetivo, desinteressado, quer dizer, independente dos interesses vitais daquele que o carrega em si, o que já supõe a ruína das concepções clássicas do direito e da moral. Mas, pelas mesmas razões, não poderia também haver nem sujeito em si, autônomo, livre, nem fatos em si, objetivos e absolutamente verdadeiros. Pois todos os nossos juízos, todos os nossos enunciados, todas as frases que pronunciamos ou ideias que emitimos são expressões de nossos estados vitais, de emanações da vida em nós e, de modo algum, entidades abstratas, autônomas, independentes das forças vitais que nos habitam. É toda a obra da genealogia que vai provar essa verdade nova, mais elevada que todas as outras. Eis também porque, segundo uma das fórmulas mais célebres de Nietzsche, não existem fatos, apenas interpretações. Repetindo, não existem fatos, apenas interpretações. Assim como nunca poderíamos ser indivíduos autônomos e livres, transcendendo o real no seio do qual vivemos, mas apenas produtos históricos, inteiramente imersos nessa realidade que é a vida. Da mesma forma, contrariando o que pensam os positivistas ou os cientistas, não existem estados de fato em si. O erudito diz habitualmente: os fatos estão aí, para afastar uma objeção ou simplesmente para manifestar o sentimento que experimenta diante do constrangimento da verdade objetiva. Mas os fatos, aos quais ele pretende se submeter, como a um todo intangível e incontestável, nunca são. Se nos situamos no nível de reflexão mais profundo, nada além do produto, ele próprio flutuante, de uma história de vida em geral e das forças que compõem este ou aquele instante particular. A filosofia autêntica leva, portanto, a um ponto de vista abissal, a tarefa de desconstrução que anima o genealogista acaba constatando que por trás das avaliações não existe fundo, mas um abismo. Por trás dos próprios abismos, outros abismos, para sempre inacessíveis. Sozinho, à margem do rebanho, cabe então ao filósofo autêntico enfrentar a tarefa angustiante de olhar face a face esse abismo. Cita ele, mais uma vez. O solitário duvida até que um filósofo possa ter opiniões verdadeiras e últimas. Ele se pergunta se não há nele necessariamente por trás de cada caverna uma outra que se abre mais profunda ainda. E abaixo de cada superfície um mundo subterrâneo, mais vasto, mais estranho, mais rico, e sob todos os fundos, sob todas as fundações, um âmago mais profundo ainda. Toda filosofia é uma fachada, tal é o juízo do solitário. Toda filosofia dissimula uma outra filosofia, toda opinião é um esconderijo, toda palavra pode ser uma máscara. Finda a citação. Mas se o conhecimento jamais alcança a verdade absoluta, se o horizonte é continuamente recuado,
impedindo que atinja a rocha sólida e definitiva, é porque, evidentemente, o próprio real é um caos que não aparece em nada com o sistema harmonioso dos antigos, nem mesmo com o universo, ainda mais ou menos racionalizável dos modernos. É com essa nova ideia que você vai entrar de fato no cerne do pensamento nietzschiano. B. Ontologia. Uma definição do mundo como um caos que nada tem de cósmico ou de divino. Se você quer compreender bem Nietzsche, tem apenas de partir da ideia de que ele pensa o mundo quase que de modo oposto aos estoicos. Eles faziam do mundo um cosmos, uma ordem harmoniosa e boa, que nos convidavam a tomar como modelo para que nela encontrássemos o nosso justo lugar. Nietzsche, ao contrário, pensa o mundo tanto orgânico quanto inorgânico, tanto em nós quanto fora de nós, como um vasto campo de energia, um tecido de forças ou de pulsões cuja multiplicidade infinita e caótica é irredutível à unidade. Em outras palavras, o cosmos dos gregos é para ele a mentira por excelência, uma bela invenção de fato, mas simplesmente destinada a consolar e a tranquilizar os homens. Cita mais uma vez Nietzsche. Sabem o que é o mundo para mim? Querem que eu mostre em meu espelho? Esse mundo é um monstro de forças, sem começo nem fim. Uma soma fixa de forças, dura como um bronze. Um mar de forças tempestuosas, um fluxo perpétuo. Finda a citação. Você talvez me diga, depois de ter lido a citação, que o cosmos dos gregos havia explodido, já com os modernos, por exemplo, com Newton e Kant. E você me perguntará em que Nietzsche vai ainda mais longe que eles na desconstrução da ideia de harmonia. Respondendo brevemente, posso dizer que a diferença entre o pós-moderno e o moderno, a diferença entre Nietzsche e Kant ou Newton e Claude Bernard, é que estes ainda procuram com todas as forças encontrar unidade, coerência e ordem no mundo. Nele injetar racionalidade e lógica. Você se lembra do exemplo de Claude Bernard e seus coelhos? O cientista procura desesperadamente explicações. Quer dar sentido, razão ao curso das coisas. E o mundo de Newton, mesmo sendo tecido de forças e objetos que se entrechocam, não deixam de ser, no fim das contas, um universo coerente, unificado e regido por leis, como a da gravitação universal, que possibilita encontrar certa ordenação das coisas. Para Nietzsche, tal empreitada é perda de tempo. Ele continua vítima das ilusões da razão, do sentido e da lógica, pois nenhuma reunificação das forças caóticas do mundo é mais possível. Como os homens do Renascimento, que viam o cosmos desabar sob os golpes da física nova, somos tomados de pavor, mas nenhum consolo é possível. Cita ele mais uma vez Nietzsche. O grande frisson se apodera de nós, mais uma vez. Mas quem teria vontade de recomeçar logo a divinizar este monstro de mundo desconhecido à maneira antiga? Ah, essa coisa desconhecida compreende excessivas possibilidades de interpretações não divinas. Diabrura demais, estupidez, palhaçada. Fim da citação. O racionalismo científico dos modernos é nada mais do que uma ilusão, um modo de, no fundo, perseguir a ilusão das cosmologias antigas, uma projeção humana, e Nietzsche já emprega palavras que logo Freud usará. Quer dizer, um modo de tomar nossos desejos por realidades, de nos oferecer um simulacro de poder sobre uma matéria insensata, multiforme, caótica, que na verdade nos escapa totalmente. Há pouco ele falava que Picasso, Schönberg, pais fundadores da arte contemporânea, no fundo, eles estão em sintonia com Nietzsche. Se você olhar para seus quadros ou escutar sua música, verá que o mundo que eles nos apresentam é também um mundo desestruturado, caótico, fragmentado, ilógico, despojado da bela unidade, que a perspectiva e o respeito às regras da harmonia conferiam às obras de arte do passado. Isso lhe dará uma ideia exata que Nietzsche tenta pensar 50 anos antes deles. E você observará que a filosofia, mais do que as artes, sempre esteve à frente do seu tempo. Como você vê, nessas condições, há poucas chances de que a atividade filosófica consista na contemplação de sei lá que ordem divina, estruturante do universo. É impossível que ela assuma um sentido estrito,
pelo menos se levarmos em consideração a etimologia, a forma de uma teoria, de uma visão de que, quer seja divino, a ideia de um universo único e harmônico é a ilusão suprema. Para o genealogista é sem dúvida arriscado, mas apesar disso necessário dissipá-la. Contudo, nem por isso Nietzsche deixa de ser filósofo. Portanto, como todo filósofo, ele deverá tentar compreender o real que nos cerca, aprender a natureza profunda desse mundo no qual, mesmo e sobretudo, se ele for caótico, temos de aprender a nos situar. Mas, em vez de procurar a todo custo uma racionalidade no caos, esse tecido de forças contraditórias que é o universo e que ele chama de vida, Nietzsche vai propor a distinção entre duas ordens, dois grandes tipos de força, ou, como ele diz, pulsões ou instintos. De um lado as forças reativas, do outro as forças ativas. É baseado nessa distinção que todo o seu pensamento vai se fundamentar. É preciso bastante atenção para que você compreenda em profundidade, pois suas raízes e ramificação são muito extensas, mas, como você verá, por isso mesmo, tanto mais esclarecedoras. Numa primeira abordagem, pode-se dizer que as forças reativas tomam como modelo, no plano intelectual, a vontade de verdade, que anima a filosofia clássica e a ciência. No plano político, elas tendem a realizar o real democrático. As forças ativas, ao contrário, agem especialmente na arte e no universo natural. É o da aristocracia. E seu universo natural, repetindo, é o da aristocracia. Vejamos com atenção.